Dizem que Capricórnio é frio, distante, até mesmo indestrutível. Mas por trás dessa armadura há uma alma que sente intensamente, que nunca esquece e que se levanta mais forte cada vez que a vida o derruba. Você acha que pode ferir um Capricórnio sem consequências? Pense 2 vezes. O seu silêncio grita mais alto do que qualquer explosão de raiva, e a sua ausência é uma cicatriz que nunca se apaga. É por isso que hoje você vai descobrir 20 poderosas razões pelas quais jamais deveria magoar um Capricórnio. Algumas farão você refletir, outras o deixarão de boca aberta. E a razão número 3? Bem, é uma daquelas verdades que abalam até o coração mais gelado. Mas antes de começar, comente o seu signo do zodíaco e data de nascimento. Estarei lendo os seus comentários. Comecemos. Música número 20. Os capricornianos nunca esquecem. Não é porque sejam rancorosos, é porque aprendem. Cada ferida deixa uma lição, uma cicatriz silenciosa que não se vê, mas que vive no mais profundo da sua alma. Se você magoar um Capricórnio, não espere uma cena dramática, gritos ou vingança. Eles não são desse estilo. O que farão é muito mais inquietante. Respiram fundo, afastam-se e observam. Estudam você em silêncio como se nada estivesse acontecendo. Mas acredite, eles estão vendo tudo. Como você age quando pensa que já não está sob o radar deles? E quando menos espera? Clique. Fazem uma captura mental, não para torturá-lo, mas para se protegerem. Talvez o perdoem, talvez não, mas esquecer, nunca. Essa ferida torna-se parte da sua história. Ensina-os a serem mais cautelosos, mais seletivos, mais distantes. E é aí que entra em jogo o karma. Não se sente no início, o tempo passa. Alguns dias, algumas semanas, talvez meses, e um dia você sente. Aquele vazio gelado onde antes vivia o seu calor, o silêncio onde antes havia palavras. Sentirá a falta da sua lealdade, da sua presença, da sua força. Mas Capricórnio não distribui segundas oportunidades como doces. Deram-lhe a sua confiança e você a quebrou. Agora o universo devolve-lhe o favor com um silêncio, com ausência, com uma solidão que você não sabia que doía tanto. Por isso, nunca magoe um Capricórnio. O que lhe deram com a alma, o universo tira e nunca mais devolve igual. Número 19. O seu silêncio grita mais alto que 1000 vozes. Quando um Capricórnio fica em silêncio, algo dentro dele mudou para sempre. Eles não levantam a voz, não discutem por horas, não lhe imploram para entender. Eles calam-se, desligam-se, e nesse silêncio há mais força do que em qualquer discussão, porque o seu silêncio não é vazio. É uma mensagem, uma contundente, uma que diz: você já não merece a minha energia, nem o meu tempo, nem a mim. E quando deixam de falar, o karma começa a ouvir esse silêncio. Você o sentirá naquelas mensagens que já não chegam, naqueles momentos em que antes estavam e agora não, na solidão que aparece quando você realmente precisa deles e eles não estão. Porque às vezes o mundo não precisa gritar com você para castigá-lo. Às vezes basta tirar-lhe a única coisa que lhe dava equilíbrio. O silêncio de um Capricórnio vai persegui-lo, não porque queiram vingar-se, mas porque o universo reage com força aos corações que se partem em silêncio. Portanto, lembre-se, você pode não ouvir os seus gritos, mas o eco da sua ausência ficará consigo para sempre. E quanto mais profundo esse eco, mais forte será a lição que a vida lhe ensinará. Número 18. Quando se vão, não olham para trás. Um Capricórnio não se vai ao primeiro problema, fica, luta, tenta, uma e outra vez dá oportunidades, perdoa coisas que doem, engole o orgulho para que as coisas funcionem. Mas há um limite, e quando esse limite é alcançado, Capricórnio não faz uma cena, não chora, não implora, simplesmente vai-se embora em silêncio, com calma, por completo e não volta. Esse tipo de partida é rara e definitiva. Já pensaram em tudo, já sentiram tudo, já tomaram uma decisão e então o vazio que deixam na sua vida torna-se evidente. Sente-se. A estabilidade que ofereciam desaparece.
A base emocional em que você se apoiava desmorona. E é aí que o karma começa a mover-se, porque o universo tem uma forma muito especial de realçar aquilo que você deu por garantido. Você os verá triunfar sem si, vê-los-á sorrindo em novos círculos, crescendo noutros espaços. E então, quando já for tarde, entenderá que eram a âncora que mantinha tudo de pé. Perdeu alguém que teria estado ao seu lado para sempre se não o tivesse feito sentir-se substituível. Por isso, nunca deveria magoar um Capricórnio. A sua ausência não é apenas uma perda, é o início de uma cadeia de consequências kármicas que não para. Número 17. Constroem muros mais altos que as suas desculpas. Os capricornianos não se tornam frios da noite para o dia. Tornam-se frios quando o calor emocional se torna perigoso. Quando os magoa, não respondem com caos. Constroem devagar, com cuidado. Levantam muros, não para castigar, mas para se protegerem. E esses muros não são temporários. São fortalezas emocionais feitas com cada promessa quebrada, cada traição, cada momento em que os fez sentir pequenos. E uma vez que esses muros estão erguidos, pode gritar do lado de fora tudo o que quiser. Não voltará a entrar. Nenhuma desculpa, pretexto ou arrependimento de última hora será suficiente. E então aparece o karma, porque agora é você quem entende o que se sente ao estar do lado de fora. Ver como alguém que antes tinha tão perto, agora é inalcançável. Sentir o peso de cada porta que fechou sem se dar conta. Perdeu o privilégio da sua vulnerabilidade, do seu apoio, da sua paciência, daquele amor tão raro e valioso que lhe ofereciam. O universo encarregar-se-á de que entenda o valor do que quebrou, mostrando-lhe de longe. Por isso não deveria ferir um Capricórnio. Eles não batem portas, constroem torres. E uma vez que estão lá em cima, o karma certifica-se de que se lembre que você foi a razão pela qual escalaram. Número 16. Convertem a dor em poder. Pode tentar quebrar um Capricórnio, mas vai fracassar. Porque o que você vê como destruição, eles veem como matéria-prima. A dor não os destrói, transforma-os. Quando os magoa, calam-se, recolhem-se em si mesmos e depois ressurgem mais fortes, mais sábios, mais afiados. Transformam noites sem dormir em estratégia, convertem a traição em limites firmes. Pegam as lágrimas que lhes causou e regam com elas um novo crescimento. E aqui vem o que mais dói. Você vai ver, vai presenciar o seu sucesso, o seu brilho, como constroem uma vida na qual você já não está. Vai sentir o vazio de ficar para trás enquanto eles continuam a avançar. Isso é karma. Você causou a dor, mas eles usaram-na para evoluir. O universo não esquece quem deu e quem tirou. Recompensa aqueles que se levantaram com integridade e lembra aqueles que os magoaram o que realmente perderam. Por isso, nunca deveria ferir um Capricórnio. Eles não o vão atacar, vão superá-lo. E quando o fizerem, entenderá tarde demais que os seus atos foram a faísca que acendeu a sua ascensão e a sua queda. Número 15. As suas feridas tornam-nos impenetráveis. Quando fere um Capricórnio, eles não apenas saram, eles evoluem. A sua dor não deixa cicatrizes abertas, deixa armadura. Depois de uma ferida profunda, tornam-se emocionalmente à prova de bala. Não amargurados, não furiosos, apenas imunes. O que antes os feria já não tem o mesmo efeito. Pode tentar com as mesmas táticas, as mesmas mentiras, as mesmas palavras doces. Mas agora vai deparar-se com alguém inabalável, alguém que já não reage. E é então que o karma entra em cena. Porque agora nada do que diga lhes chega, nada do que faça os toca. Antes podia afetá-los, agora é apenas ruído. E essa impenetrabilidade é a sua consequência. É o universo mostrando-lhe que não se quebra alguém duas vezes. Capricórnio aprendeu, adaptou-se, reconstruiu-se mais forte. Por isso nunca deveria ferir um Capricórnio, porque uma vez que os magoa, tornam-se emocionalmente intocáveis. E quando o mundo deixar de lhe responder como antes, quando o frio que você criou regressar para o congelar, o karma estará lá para o lembrar. Você causou isto e já não há caminho de volta.
Número 14. O karma de Capricórnio é lento, mas certeiro. Os capricornianos não se apressam a vingar-se. Não o vão perseguir nem vão gritar por justiça. Não vão publicar indiretas nem procurar aprovação. Não. Capricórnio simplesmente afasta-se. Confia no tempo, no equilíbrio da vida e confia que o universo nunca falha. Assim, enquanto você acredita que saiu impune, enquanto vive como se nada tivesse acontecido, o karma começa a mover-se em silêncio, sem ruído, mas com uma precisão implacável, porque o karma de Capricórnio é lento, mas não se engana. Observa, espera, e depois, quando menos espera, as consequências chegam. Às vezes como arrependimento, às vezes em relações que refletem os seus próprios erros, às vezes como silêncio, fracasso ou perda, mas sempre chega. E quando o faz, lembrar-se-á do momento em que feriu alguém que jamais quis magoá-lo. Por isso nunca deveria ferir um Capricórnio. Eles não moverão um dedo para o destruir, mas o universo sim. Não por vingança, mas por equilíbrio, porque há lições que só se aprendem com dor, e com Capricórnio o karma não corre. Chega quando mais vai doer. Número 13. Quando se perde a confiança, tudo termina. A confiança de Capricórnio não se oferece, ganha-se pouco a pouco, com sinceridade, com atos. E quando finalmente lhe dão, você faz parte do seu mundo, do seu círculo, da sua lealdade. Mas se trair essa confiança, acabou. Sem drama, sem explosões, sem escândalos. Apenas termina. O acordo quebra-se, o vínculo corta-se, e pode ser que nem sequer receba um aviso. Porque quando o Capricórnio sente que o traíram, desliga-se emocionalmente. Já não é alguém especial. É apenas alguém que costumavam conhecer. E é aí que entra o karma. Não com castigo, mas com distância, com esse vazio súbito de já não ser digno de confiança, com a fria certeza de que perdeu alguém que teria feito qualquer coisa por si. Por isso nunca deveria ferir um Capricórnio. A sua confiança é sagrada, e se a quebrar, não só perde acesso, perde importância. O universo encarregar-se-á de lhe mostrar exatamente o que destruiu, e a lição ficará a ressoar muito depois de eles se terem ido. O que quebrou não pode ser reconstruído. Não com eles, não desta vez, não nunca. E se pensa que isto é tudo, pense duas vezes, porque a partir daqui fica ainda melhor. Apenas espere. Número 12. São leais até que lhes parta a alma. Os capricornianos são intensamente leais. Ficam consigo nos momentos difíceis. Defendem-no quando outros duvidam de si. Escolhem-no mesmo quando não o merece. Mas essa lealdade não é superficial, vem do mais profundo. Amam em silêncio, com força, com a alma inteira. E se lhes partir essa alma, se lhes mentir, trair ou manipular, não só perde o seu amor, perde cada parte suave deles. A ternura desaparece, o calor apaga-se. A pessoa que uma vez aceitou os seus defeitos torna-se um estranho sem um pingo de emoção por si. E o karma certifica-se de que sinta essa perda, porque depois de experimentar a lealdade de um Capricórnio, nada volta a ser igual. Procurá-la-á, sentirá a sua falta, arrepender-se-á, mas eles não olharão para trás. Por isso nunca deveria ferir um Capricórnio. A sua lealdade não é casual, é sagrada. E quando destrói a alma por trás dela, o dano é definitivo. Não só perde uma pessoa, perde o universo que tinham construído à sua volta. E o silêncio que fica é o lembrete do universo de que teve algo valioso e já não o tem. Número 11. Dominaram a arte do gelo emocional. Os capricornianos sabem desaparecer enquanto estão bem à sua frente. Se os ferir, não imploram, não suplicam, simplesmente congelam emocional, energética e espiritualmente. Deixam de reagir, deixam de se preocupar e de repente enfrentam um silêncio que queima mais do que qualquer discussão. Você fala e eles ouvem-no, mas não sente nada em troca. Aproxima-se e recebe cortesia, mas não calor. Tenta reconectar-se, mas é como falar com uma parede de gelo. É assim que Capricórnio se protege. E o karma não chega com trovões nem tempestades.
Chega em silêncio como o frio de uma noite de inverno. Sentirá-o na sua ausência, na sua indiferença, na forma como já não brilham quando o veem. Por isso nunca deveria ferir um Capricórnio. Quando se tornam frios, não é uma fase, é uma decisão. E quando o karma se junta a eles nesse frio, não só o exclui, certifica-se de que se senta nesse gelo até entender que o calor que deu por garantido não voltará jamais. Número 10. Deram-lhe tudo e não soube ver. Os capricornianos não amam pela metade. Quando lhe abrem a porta, entregam-lhe o seu tempo, a sua energia, os seus pensamentos, até o seu silêncio se torna um gesto sagrado. Cada detalhe que tem consigo tem um significado. Não gritam o seu amor, mas sentem-no profundo, constante, firme como uma montanha. A tragédia é que a maioria não nota até ser tarde demais. Acha que a sua constância é normal, dá por garantida a sua presença. Assume que estarão sempre lá, até que um dia já não estão. E é aí que o karma bate forte. Não como castigo, mas como uma realização que dói. Lembra-se de tudo o que fizeram por si, de todo o carinho que lhe deram, e desejaria poder voltar atrás. Mas com Capricórnio não há segundas oportunidades. Deram-lhe tudo, e você olhou para o outro lado. Por isso nunca deveria ferir um Capricórnio, porque quando perde o seu amor, perde a força mais estável que jamais conhecerá. E nenhum arrependimento pode devolver o que não soube valorizar. O karma não grita, sussurra, e falo nos momentos mais silenciosos e dolorosos, lembrando-lhe que teve tudo e o deixou escapar. Número 9. Se os fizer chorar, jamais o saberá. Os capricornianos são especialistas em esconder a sua dor. Não choram na frente dos outros, não fazem cenas. Quando algo lhes dói, fecham-se em si mesmos. Afastam-se, processam em silêncio. Pode pensar que estão bem, até acreditar que as suas palavras ou atos não os afetaram, mas por dentro estão a sangrar. Choram sozinhos, às escondidas, e as suas lágrimas nunca serão o seu fardo. E é precisamente aí que o karma começa o seu trabalho. Porque enquanto você segue em frente, sem saber, o universo não esquece. Capricórnio talvez nunca o confronte, talvez jamais o exponha, mas o karma lembra-se e carrega o peso do seu silêncio até que um dia, quando menos espera, devolve-lhe. Por isso nunca deveria ferir um Capricórnio. Só porque não mostram a sua dor, não significa que não a sintam. De facto, sentem-na mais profundamente do que muitos. E no momento em que pensa que se safou, o karma já está a caminho. O seu sofrimento silencioso torna-se a sua lição mais ruidosa. Portanto, cuide do seu coração, porque não verá o dano que causou, mas sentirá as consequências. Continue a avançar, vai surpreender-se ainda mais com o que vem a seguir. Número 8. Por trás da sua frieza, esconde-se um coração gigante. Os capricornianos podem parecer frios, distantes, reservados, mas isso é apenas porque aprenderam que o mundo nem sempre protege os corações sensíveis. Sob essa couraça, há uma alma cheia de amor, cuidado e profundidade. Não o mostram facilmente, mas quando confiam em si, deixam-no ver. E é radiante, raro, como encontrar uma luz na sala mais escura. Mas se magoar esse coração, se pegar na sua ternura e a esmagar, não só perde o seu afeto, apaga algo belo. Apaga uma luz que nunca esteve destinada a brilhar para qualquer um. E é aí que o karma entra em ação. Não com fogo, mas com ausência, com o doloroso vazio de se dar conta do que destruiu. Por isso, nunca deveria magoar um Capricórnio. A sua frieza é apenas uma camada. Sob ela, vive um coração feito de estrelas. E quando o fere, não só parte uma pessoa, perde a oportunidade de ser aquecido por uma alma que estava pronta para lhe dar tudo. O karma não ruge, espera. E quando o frio se instalar, saberá. Quebrou algo sagrado e agora a luz se foi. Número 7. Eles não criam drama, criam distância. Quando um Capricórnio decide que já teve o suficiente, não explode, não faz escândalos nem causa cenas. Simplesmente retira-se silenciosamente, elegante. E quando se der conta do silêncio,
já será tarde demais. Dar-se-á conta de que não tem sabido nada deles. Percorrerá mensagens antigas. Perguntar-se-á quando tudo começou a desvanecer-se. A verdade é que começou no momento em que os magoou. Mas não precisavam de o anunciar, não precisavam de lutar, simplesmente deixaram de aparecer. É assim que os capricornianos lidam com a traição, com distância, com calma e desapego. E é aí que o karma começa a trabalhar lentamente, mas com certeza. Porque um dia sentirá a falta deles, precisará deles e não estarão em lado nenhum. Por isso nunca deveria magoar um Capricórnio. Eles não gritarão, desaparecerão e a sua ausência ressoará mais forte do que qualquer confronto. O karma não enviará avisos, simplesmente tirar-lhe-á o que pensava que podia manter para sempre. E nesse vazio sentirá cada grama do que os fez sentir, calado, poderosamente e tarde demais. Número 6. Não procuram vingança, evoluem. Os capricornianos não perdem tempo a planear vingança. Não ficam presos na raiva ou no rancor. Quando os magoa, libertam, mas não da maneira que espera. Libertam-no a si, a versão de si mesmos que tolerava a dor, ao espaço onde uma vez esteve, e então crescem, evoluem, tornam-se alguém novo, alguém mais sábio, mais forte e muito mais centrado. Mas aqui está a parte que dói. A sua evolução não o incluirá. Vê-los-á de longe enquanto se elevam, enquanto têm sucesso, enquanto encontram paz e felicidade, sem necessidade de o magoar, sem olhar para trás. É assim que o karma atua com Capricórnio, não com explosões, mas com transformação. Verá no que se tornaram, lembrar-se-á do que perdeu e saberá que não poderá ir para onde eles vão. Por isso nunca deveria magoá-los, porque não o destruirão, superá-lo-ão, e o karma certificar-se-á de que presencie cada passo do seu crescimento enquanto fica para trás. O arrependimento não é vingança, mas é poderoso. E quando Capricórnio seguir em frente sem si, esse arrependimento tornar-se-á o seu novo companheiro. Número 5. O respeito é a sua língua, e quebrá-lo termina a conversa. Para os capricornianos, o respeito é o mais importante. Não é opcional, é a base de cada vínculo que constroem. Pode errar, até discordar deles, mas se cruzar a linha do respeito, tudo acaba. Não haverá gritos, não haverá discussões, apenas silêncio. Para Capricórnio, o respeito não se trata de ego, trata-se de valor. Se menosprezar os seus pensamentos, ignorar os seus sentimentos ou tomar a sua amabilidade como algo garantido, não lutarão para ficar, simplesmente deixarão de falar. E o karma fala a sua língua. Quando perde o respeito de um Capricórnio, perde o acesso a uma alma que uma vez o viu como digno. Por isso nunca deveria magoá-los. O seu silêncio não é vazio, está cheio de dignidade. E uma vez que se calam, não há convite para regressar ao seu mundo. O karma lembrar-lhe-á o que perdeu cada vez que desejar essa sensação de estabilidade e maturidade que só eles ofereciam. Não a encontrará de novo. Quebrou a única regra que realmente importava. E com Capricórnio, uma vez que essa ponte é queimada, não se reconstrói. Estamos apenas a arranhar a superfície. Pronto para mais. Número 4. O seu amor é raro, mas uma vez que se vai, vai-se para sempre. Os capricornianos não se apaixonam facilmente. Os seus corações estão fortemente protegidos e com boa razão. Não oferecem o seu afeto a qualquer um, mas quando o amam, é puro, forte, sólido. Esse tipo de amor que o faz sentir seguro mesmo no caos. O seu amor não é ruidoso, mas é firme. Não está cheio de promessas vazias, está cheio de ação constante. Portanto, se alguma vez tiver a oportunidade de ser amado por um Capricórnio, está a assegurar algo valioso. Mas se tomar esse amor por garantido, se mentir, trair ou lhes faltar ao respeito, não terminará em drama, terminará em desaparecimento silencioso, mas irreversível. E é aí que o karma começa a sussurrar, porque não voltará a encontrar esse tipo de amor. Não facilmente, não 2 vezes.
Por isso nunca deveria magoar um Capricórnio. O seu amor é o tipo de amor que as pessoas passam uma vida inteira a procurar. E se o perder, o universo certificar-se-á de que sinta a sua ausência em cada ligação incompleta que se siga. O amor que não apreciou torna-se a dor que leva consigo. O karma não o persegue, deixa-o perseguir o que já perdeu. Número 3. Caem 1000 vezes e levantam-se 1000 vezes mais. Os capricornianos são guerreiros em silêncio. A vida bate-lhes forte, mas nunca ficam no chão por muito tempo. Partem-se, sangram, choram, mas apenas por um momento. Depois reconstroem-se mais fortes, mais inteligentes, mais frios talvez, mas mais focados do que nunca. Pode magoá-los uma vez e pensar que ganhou, mas Capricórnio não joga a curto prazo. Retiram-se para se transformar e quando regressam, não é com vingança, é com poder. Por isso, magoar um Capricórnio é sempre um jogo perdido. Não se vão desmoronar, vão levantar-se. Mas aqui está o truque. Não o convidarão para o ver. Não estará lá para presenciar o seu ressurgimento. Não fará parte do seu próximo capítulo. O karma trabalha através do seu sucesso. Enquanto você está preso no passado, eles estão a construir um futuro inabalável. Por isso nunca deveria magoar um Capricórnio. Porque eles se levantarão, mas você não se levantará com eles. O seu crescimento torna-se o seu maior arrependimento. A sua distância torna-se o seu castigo. O karma não grita, brilha através da sua resiliência, enquanto você olha de fora desejando não os ter deixado ir. Número 2. Podem cortá-lo com a verdade uma vez e de forma perfeita. Os capricornianos não discutem por diversão, não lançam insultos ao acaso, mas quando são pressionados, quando realmente se sentem feridos, falarão. E quando o fizerem, as suas palavras serão precisas, controladas, devastadoras, não gritarão, não se repetirão. Dir-lhe-ão exatamente o que fez, exatamente como os magoou e exatamente porque acabou. Apenas uma vez. E essa verdade ressoará. Doer-lhe-á durante anos. É assim que o karma atua com Capricórnio. Não com fogo, mas com clareza, porque não há nada mais doloroso do que ser calmamente confrontado com a verdade por alguém que já não se importa. Por isso nunca deveria magoar um Capricórnio. O seu silêncio é pesado, mas a sua honestidade é inesquecível. Não atacarão, não humilharão, mas segurar-lhe-ão um espelho e obrigá-lo-ão a ver o que fez. Essa verdade não será ruidosa, mas viverá na sua mente. E quando o karma quiser ensinar-lhe uma lição, usará esse momento uma e outra vez. Porque uma vez que Capricórnio disse a sua verdade, não a repetirá. O dano está feito, a mensagem está clara, e o seu castigo é lembrá-lo para sempre. Número 1. Capricórnio não precisa de si, escolhe-o. A verdade mais mal compreendida sobre os capricornianos é esta: não se apegam por necessidade, não anseiam por validação constante, constroem mundos completos por si mesmos. Portanto, quando deixam alguém entrar, é uma escolha consciente, não desespero, não dependência. Escolhem-no e ser escolhido por alguém tão autossuficiente é um presente. Mas se os trair, lhes mentir, os magoar, essa escolha muda, e uma vez que muda, não há volta a dar. Capricórnio não se agarra, liberta, não com ódio, mas com finalidade. E é aí que entra o karma. Porque nada persegue mais uma pessoa do que dar-se conta de que foram amados, não necessitados e ainda assim perdidos. Por isso nunca deveria magoar um Capricórnio. Não era a sua sobrevivência, era a sua preferência, a sua exceção. E agora, a sua lição. O karma não os devolve, coloca-o cara a cara com a sua própria vacuidade. Capricórnio aprendeu a viver sem si. Agora cabe-lhe a si aprender o que se sente ao perder alguém que nunca realmente precisou de si, mas que o amou de qualquer maneira. Essa é a tranquila vingança do karma e é brutal. Sim,